Olá, boa noite a todos, tudo bem? Espero que estejam bem. Esse programa Recuperação em Foco, mais uma vez, contribuindo aqui para o conhecimento, para a gente desenvolver uma live bem bacana, de muito conhecimento, de muita técnica, com essa incrível convidada que é a Mariane Colares. Antes de mais nada, eu vou apresentar uma vinhetazinha para vocês, e aí aguardem como ficou. Sejam muito bem-vindos. Ok, acho que ficou bacana, né? Pela primeira vez, ficou bem legal, gostei. Tô joia. Bom, sejam muito bem-vindos. Obrigado às pessoas que estão aí nos assistindo já nas transmissões ao vivo pelas plataformas disponíveis. Aqui quem fala é o Jairo Teles, conselheiro em Independência Química e representante desse canal que está aí em todas as plataformas: YouTube, Facebook, e Instagram, né? E hoje trazendo essa convidada maravilhosa, uma pessoa aí que eu tenho contato com ela, e a gente está alinhando outros detalhes e outros projetos, que é a Mariane Colares. Mariane, seja muito bem-vinda a esse canal. Gostaria de agradecer de ter nos aceito aqui como parceiros e com certeza essa vai ser a primeira de muitas lives. Se apresente para todo mundo te conhecer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jairo. Uma boa noite para ti, uma boa noite para todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer enorme, né, poder estar conversando sobre esse assunto que é muito importante nas nossas famílias, né? E eu levanto essa bandeira sempre, a questão da conversa com os nossos filhos, da comunicação, do acolhimento, né? Então, muito importante a gente poder estar falando e levando conhecimento e informação para as famílias. Muito joia, muito joia. Eu acho que é esse conteúdo mesmo que a gente tem programado para cá, né, para o grupo Recuperação em Foco, que é essa questão do autocuidado, né, da qualidade de vida, da transformação, né, que daí vem o nome Recuperação em Foco, que eu acho que não é só trazido para o transtorno por uso de substância, mas para outras questões, né? Onde eu me recupero, onde eu vou em busca de mim mesmo, né? Então, com muita alegria que a gente recebe você aqui, né? Obrigada. E aí, eu queria, primeiro momento, te trazer para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Como que surgiu essa linha que você atua hoje? Da onde que veio se teve alguma história na família, se teve algum incentivo? Fica à vontade. Ok. Então, Jair, eu trouxe esse assunto, né? Meu filho está usando drogas, e agora? Por quê? Eu sou psicóloga, trabalho há 15 anos, né, no mundo da dependência química. Então, eu trabalho, né, com adolescentes, com pessoas adultas, idosos, usuários de tudo que é tipo de droga, desde álcool até o crack, passando por maconha, cocaína e LSD e outras drogas. Então, trabalho também com familiares. Então, nessa minha trajetória, né, escutei muitas histórias
me emocionei e me solidarizei com todas elas, mas muito me identifiquei com as mães, né? Com as mães, porque eu também sou mãe, hoje ainda pequenos, né? Eu tenho o Arthur de 9 anos e a Antônia de 6, mas eu me solidarizo com as mães que sofrem com esse problema em casa, né? Então, ouvindo relatos dos próprios adolescentes e também das mães, né, de familiares, pais, irmãos, tios, cuidadores, responsáveis, então eu decidi hoje trabalhar, né, focando a prevenção, trabalhar com famílias, com foco na prevenção. Por quê? Porque isso não é esse assunto, né? Meu filho está usando drogas, não é da noite para o dia que acontece, né? Então, os pais, as mães precisam estar atentos desde quando acontecem os primeiros sinais. Então, é esse trabalho que eu quero fazer. Eu quero que os pais, porque assim, as famílias, elas entram, né, num processo, num primeiro momento de negação. Então, eu quero mostrar que isso só vai atrapalhar, né? Então, eu quero que as famílias, desde o primeiro momento, estejam atentas para que possam ajudar o seu adolescente, ajudar o seu filho, porque é nessa hora que eles mais precisam da nossa presença educativa, que eles mais precisam do nosso acolhimento e do nosso apoio. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse tema, Mariane, é de fundamental importância, né? Porque é o susto que talvez as famílias tomam, né? Quando se reconhecem de verdade como tendo aí um problema, né? Um problema na família causado por o transtorno por uso de substância. E aí, com isso, faz com que toda a dinâmica da família se reajuste, se Com redefina. certeza. Acontece aí uma transição, né? De Uhum. comportamentos e de pessoas que precisam se conviver, né? E buscando sempre o convívio melhorado, porque o transtorno por uso de substância ele traz tanto para o usuário quanto para a família certo desconforto. E aí a gente Com precisa certeza. ajustar tudo isso. Que Sim. belíssimo tema. Obrigado, gratidão desde já. Viu? Sim, então a gente pode começar falando um pouquinho sobre essa fase, né, da adolescência, que é uma etapa normal, né, de todos nós, principalmente, já passamos por isso. Então, é uma etapa marcada por muitas mudanças, né, Jairo? Mudanças e transformações, desde físicas, emocionais, sexuais, né? Mudanças assim na construção da sua personalidade, da sua identidade, e tudo isso o próprio adolescente ele sofre com isso, né? A gente não pode. Eu hoje para lidar com o adolescente eu me transporto muito para minha adolescência, né? Eu me coloco no lugar e eu me lembro da minha adolescência que eu sofria com as mudanças, né? E então é uma etapa onde as coisas acontecem muito rápido. Eles passam da etapa de criança para adolescente muito rápido. Então eles têm que se adaptarem e isso não é fácil, tanto para o próprio adolescente quanto para os seus pais, para os seus familiares, né? Então, Sim. assim, há um afastamento natural do adolescente dos seus pais, né? Por quê? Porque ele vai encontrar os seus pares, que são os seus amigos, seus colegas, né? Então, ele vai ao encontro desses grupos. Então, por isso há o afastamento natural dos pais, né? A gente ouve muitos relatos das mães falando, porque ele não conversa mais comigo, porque, né, não fica mais em casa, não vem mais para a sala. Por quê? Porque ele também está se encontrando, está construindo a sua identidade, né? Então, ele precisa desse eu sozinho, desse estar sozinho, né? Então, nessa etapa, ele se encontra também muito vulnerável a tudo que acontece, né? Fora do nosso portão, como a gente diz, né? Ele Exatamente. está muito vulnerável. Então, assim, em relação às drogas, principalmente,
Porque ele se sente, ele ao mesmo tempo, né, que ele está vulnerável, ele é curioso, ele quer experimentar. Então, as drogas, com certeza, em algum momento vão oferecer, e ele, passando por esse momento, ele vai, né, por essa curiosidade, ele vai acabar experimentando. Então, Exato. esse é o temor de todo pai e de toda mãe, né? O meu filho vai ter contato com a droga. Mas aí é que está a diferença, Jairo. Tem aqueles adolescentes que eles experimentam por curiosidade e acabam não seguindo a utilização. Porém, existem aqueles outros adolescentes que acabam gostando da sensação e linkando essa sensação com outras coisas da sua vida e acabam, então, por continuar utilizando. E aí migrando com o tempo de uma droga para outra, né? Então, geralmente se começa no álcool, depois vai para maconha, depois vai para cocaína, depois vai para o crack. Nesse meio aí tem o LSD, tem outras drogas que estão, né, surgindo. Então, esse é o caminho, né, daquele adolescente que vai acabar, por exemplo, por escolher usar as drogas. E qual é a diferença, Jairo, desse adolescente que usou, experimentou por curiosidade e parou, né? E daquele adolescente que continua utilizando? Então, existem algumas diferenças, algumas características importantes desse adolescente. Primeiro lugar, né? Aquele adolescente que é mais tímido, que tem uma autoestima mais baixa e que ele quer ser aceito pelo seu grupo, né? Ele quer ser aceito por um determinado grupo, seja de amigos, seja de colegas, seja, né, da onde for. Então ele acaba achando um caminho mais rápido. Por quê? Porque este grupo faz uso, então eu tenho que fazer uso também, né? Então isso é muito comum. Esse adolescente seguir utilizando em função de se sentir pertencente a um grupo. Uma outra questão importante é ser aceito por um determinado grupo, né? Então, assim, porque eles ficam mais o usuário, né, o adolescente que está utilizando, aquele que é tímido, que tem a autoestima baixa, ele se sente, quando está usando, no momento do uso, ele se sente mais empoderado, ele se sente mais forte, ele se sente mais, né, mais dono de si. Então, ele utiliza isso para poder chegar nesses grupos, para ser pertencente a esses grupos, né? Sim. Também de amigos, de colegas, seja de trabalho. Tu queria falar alguma coisa? Não, pode continuar. Tem algumas coisas, mas estou aguardando aqui. Tá bom. Outra questão importante é aquele adolescente que já tem uma tendência, né, depressiva ou de ansiedade. Ele descobre. Na verdade, o que é hoje tem muito mais do que antes, né? Está surgindo bastante, né? A gente percebe aí, principalmente ali, passando, né, por aqueles anos da pandemia. Então, esses adolescentes que estavam nessa fase ali, no início da adolescência, que passaram pela pandemia, isso foi muito marcante, né? Então, a gente está hoje percebendo que existem muitos adolescentes com esses traços, né, depressivos e de ansiedade. Então, a droga, num primeiro momento, faz esses sintomas diminuírem. Sim. Então, por isso que o adolescente acaba utilizando a droga para diminuir esses sintomas. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, né? Outra questão, então, é melhora de desempenho, né? Aquele adolescente que está fazendo academia ou que está estudando para alguma prova, um vestibular. Então, assim, o uso da droga, principalmente a cocaína, faz com que esse adolescente, naquele momento, tenha mais desempenho, ele fique mais acordado, ele tenha mais disposição. A gente sabe que isso é no momento do uso, porque a gente, né, depois do uso, aí vem,
né, a depressão, vem o sintoma do uso, Exatamente. que daí ele acaba administrando isso, mas naquele momento ele está utilizando para melhorar o desempenho para aquela situação que ele deseja. E a Seja numa... euforia, né? Desculpa, Mariane, Pode acho que falar, falhou meu fone aqui, por isso que eu devo ter te interrompido aí. não tem problema. Nessa fase que você está dizendo, é importantíssimo levar em consideração que toda fase da adolescência é de literalmente descobertas. Literalmente, né? Seja ela no âmbito que você até já mencionou, para eu ser visto pelos meus amigos, para eu ter meu autoempoderamento, para eu ter aquela questão de conquista. Então, Isso. importantíssimo também a questão do olhar atento, inclusive dos amigos, dos próprios amigos, da família, dos pais, né? Que é interessante também, que como é uma fase de descoberta, parece tudo novo e a tendência é, opa, vamos ver por aqui, vamos ali por ali, só que as experiências depois, né, que você acabou de mencionar, na euforia do uso, tá tudo oba-oba, tá tudo legal. Mas e depois, quando volta para casa e volta de acordo com a realidade do adolescente? É. Uhum. Daí entra em depressão, né? Daí fica realmente fica depressivo, e aí, só que a gente sabe que isso é uma bola de neve, né, Jairo? Mas assim, eu queria voltar ali naquelas questões, porque eu acho importante, existem alguns indícios, alguns sinais, e é aí que eu sempre falo para os pais, né, ficarem atentos, monitorem sempre o bem-estar do seu filho, porque como acontece na fase da adolescência, e a adolescência já tem, né, por si só, algumas mudanças, sejam emocionais, comportamentais, físicas, a gente confunde um pouco, né? Então, por isso que a gente precisa monitorar o bem-estar do nosso filho. Então, alguns sinais de que ele está, né, de que o meu filho está usando droga. Claro que isso, eles, no início, eles conhecem os pais, né? Eles vão tentar, de uma forma ou de outra, né, esconder, né? E acabam conseguindo por algum tempo, mas não por todo o tempo. Sim. Então, assim, prestar muita atenção, mudanças repentinas de comportamento, isso é bem importante, né? O meu filho era uma criança, um adolescente, um pré-adolescente calmo, tranquilo, e passou a ser agressivo, né? Passou a ser ansioso. Então, vamos ligar aí a luzinha de alerta, né? Exatamente. Não quer dizer que só esse, ou junto com outros sinais, seja o uso de droga. Mas se houve mudança no seu filho em um curto espaço de tempo, cuide que alguma coisa está acontecendo. Pode não ser o uso de drogas, mas pode ser alguma outra coisa, e nós, como pais responsáveis, precisamos ajudá-los, Estar né? atentos. Estar atentos. Então, mudança no apetite também, né? Ou deixou de comer ou come demais, também é um outro sinal muito importante. Alterações físicas, né? Que daí, através da mudança de apetite, ficou muito gordo, ficou muito magro, tá meio sem cor, né? Olhos, né? Os olhos avermelhados. Então, isso tudo são indícios, são sinais. Mas eu volto a dizer, Jairo, não quer dizer que seja o uso de droga apenas, mas pode Sim, ser algum outro tipo, né, de problema e que ele está precisando de ajuda, né? exatamente. Exatamente. A questão de problemas com dinheiro, isso aí também é bem importante, né? O dinheiro nunca para dinheiro na mão do adolescente, e a gente não consegue ver aonde que ele está gastando, porque ele não está adquirindo nada, né? Então, isso também é bem importante. A questão de baixo rendimento escolar, deixa de falta muita aula, não faz as provas, não faz as tarefas de casa, acaba, né, desistindo muitas vezes, não querendo mais estudar. Então, isso também é um indício bem importante. Acho que E por a último, desmotivação, né, Mariane?
Pô, mas por que eu vou na escola para quê? Antes tinha todo o interesse, agora por que eu tenho que ir, né? Ah, por que eu tenho que fazer Uhum. ler um capítulo de um livro para poder fazer um resumo para a semana que vem? Por que eu tenho que É. fazer uma prova pré-estabelecida ou participar de uma campanha escolar? Espera um pouco, está tudo ali sendo ofertado, mas o desinteresse é geral. É, e isso é uma questão muito importante da gente de passar desapercebido, porque a gente confunde com a adolescência mesmo, com a fase da adolescência, porque eles ficam muito críticos, né? Tudo eles querem saber o porquê, 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 então isso a gente confunde, é muito interessante isso. E outra coisa é o isolamento da família, que também nessa etapa é natural, mas tem um limite, né? Então a gente tem que estar sempre de olho, convidar esse adolescente para estar fazendo coisas que ele gosta, né? Eu vejo muito as mães reclamarem que os filhos ficam trancados nos quartos por muito tempo, né? Não só jogando, fazendo outras coisas que às vezes elas não conseguem nem saber o que é. E aí a minha pergunta é, tá, mas o que tem fora do quarto que ele vá, né, se encantar? Então, a Que é gente mais precisa atrativo. também que seja mais atrativo. A gente precisa também proporcionar isso para que eles possam sair do quarto, para que eles achem interessante sair do quarto. Eles não vão simplesmente sair para sentar na sala e ficar sem conversar, ou então a mãe cobrando, ou então o pai, né, criticando. Não vão sair do seu quarto, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, né, Jairo? Sim. Então, Então, isso é bem, bem importante, assim, da onde da gente pensar, né? Para estar acompanhando, para estar monitorando a saúde e o bem-estar dos nossos filhos. exatamente. Exatamente. Por... Mariane, Pode só um falar. minutinho. Deixa eu dar uma boa noite a todos que estão nos vendo aqui, né? Boa noite a você que está nos vendo pela página do Facebook. Eu acho que a nossa transmissão no YouTube não deu certo novamente, mas estamos arrumando aí para que a gente consiga também oferecer aí pela plataforma do YouTube, tá? Então vamos dar boa noite a Paula Gumiero, a Miriam Dias, nosso querido Rui Arruda, a Nathalie, a Thaís, minha querida mãe, viu, Mariane? Ah, legal. A Prazer, dona Ângela, Thaís. a Ângela também é uma querida amiga aqui do nosso grupo. E aí, em seguida, ela já faz um comentário bem interessante. Os adolescentes querem saber os porquês e também contestam muito. Já falou um pouquinho sobre isso, né? É verdade, né? Então, por isso que a gente confunde muito esse desinteresse pelos estudos, porque nesse momento é a primeira coisa, né? Às vezes que, que, que o adolescente começa a analisar e criticar. Por quê? Né? As disciplinas, por que de fazer as coisas corretas? Ah, eu já tenho nota suficiente, né? Então, é importante a gente estar acompanhando. E uma coisa bem interessante que esses dias eu estava me dando conta, Jairo, é que quando as crianças são pequenas, os pais, eles acompanham os filhos na escola, vão nas reuniões e levam na escola, buscam. E aí tem esse contato, né, com os pais dos colegas, com os professores, seja só no cumprimentar quando entra ou quando vai buscar, né? Quando Uhum. eles são adolescentes, a gente acaba deixando de fazer isso, porque ele já tem autonomia, ele já sabe ir sozinho, ele não quer mais que a gente acompanhe, então a gente acaba se afastando do ambiente escolar, né? Então, é Exato. importante a gente se dar conta disso. Por um lado, é bom para ele resgatar a autonomia dele e a sua identidade, mas por outro lado, a gente fica alheia às informações, né, aos comportamentos, o que está acontecendo, né? Então é importante a gente cuidar isso também, Sim, sim. E assim, né? tudo com os adolescentes parece que você tem que pisar meio em ovos, né? Porque tem dia que ele está muito mais perto de você, tem dia que ele está muito mais longe de você, tem dia que ele está mais compreensivo, tem dia que ele não está nada compreensivo.
E aí, essa dinâmica toda, eu acho que tem tudo a ver, sim, com esse olhar aí dos pais, essa atenção, né? Mesmo com a dinâmica da vida, né? Os pais que saem para trabalhar, só que vai ter um momento, né? Da família toda reunida, né? Como que Com eu vou prestar certeza. atenção? Qual É, olho crítico e clínico que eu vou ter naquele momento, né? com certeza. Hoje em dia, nós todos, né, os pais, eles trabalham. Hoje, o pai trabalha, a mãe trabalha. Não estamos mais naquela época onde, né, ou a mãe ou o pai ficava em casa cuidando dos filhos. Então, hoje, todos saem para trabalhar. Então, diminui esse tempo de convívio, mas a gente precisa, não precisa ter a quantidade, sim a qualidade no tempo mínimo que for. Né? Então, assim, Uhum. poder conversar sem julgamento, sem crítica, ouvir realmente o seu filho, o que ele está falando, sem intervenção, né, de nenhum eletrônico, tanto dos pais quanto dos filhos, poder realmente conversar, dividir as suas angústias, as suas preocupações. Filho, Uhum. eu te percebi que tu estava de um tempo para cá, tu tá meio triste, meio calado, tá acontecendo alguma coisa, quer dividir né, comigo? Então, assim, para a gente precisar ter esse canal de comunicação, a gente precisa ter um mínimo de tempo, né? Exato. Seja quando vai levar em algum lugar, seja quando vai buscar. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de acolhimento para os filhos, porque eles não, muitos assuntos, e principalmente sobre droga, eles não vão vir nos perguntar. A gente que tem que começar a falar sobre isso, a abrir esse caminho, né? Nesse Exato. canal de comunicação, não só sobre droga, mas todos os assuntos que a gente considera difícil, a gente precisa ter, a gente precisa passar por essa barreira, né? Uhum. Porque só assim eles vão entender que existe esse canal e que quando eles puderem, eles podem vir nos procurar e conversar conosco, E né? venhamos e convenhamos, né, Mariana? Eu acredito, né, na minha pouca experiência, eu não sou, não tenho essa experiência de ser pai, mas está se perdendo isso, esse convívio, né? Tem se perdido isso, até porque assim, eu trabalho hoje numa instituição de acolhimento infanto-juvenil, e eu vejo as problemáticas que as crianças já começam, né, desde pequeno a terem, né? De certa maneira, ou no formato como um todo, é só mais uma reprodução do que eles aprenderam na casa, e aí eles fazem com que isso se torne uma verdade, e meio que verdade absoluta. Se não tiver ninguém para intervir, se não tiver ninguém para instruir e direcionar, é aquela verdade absoluta que ele tem formado na cabeça, Sim. né? Mas, Jairo, tu sabe que ao mesmo tempo que eu também pactuo com esse teu pensamento aí de que a vida está corrida e que os pais acabam deixando a desejar em alguns momentos, mas por um outro lado, eu vejo que tem muitos pais que se interessam e vão buscar informações para poder passar por essa fase, não só da adolescência, na infância também, para poder Uhum. dar o melhor, para poder se informar e ter o melhor conhecimento para poder dividir com seus filhos, né? Então, por um lado, tem isso, eu acho que sempre houve, e por outro lado, também das informações. Hoje a gente tem acesso a muito mais informações, né? E tem muitos pais que buscam sim e que se interessam por essas informações para poder ajudar os seus filhos, porque os filhos, infelizmente, não vêm com manual, né? Exato. Então, a gente precisa ir atrás. Eu sempre digo, não tem vergonha nenhuma, a gente está com uma dúvida, não sabe responder. Peraí, eu vou procurar, eu vou ler um livro, eu vou me informar na internet, eu vou conversar com algum profissional para poder me ajudar, né? Então, Uhum. hoje a gente tem esse leque de opções que a gente não pode deixar, né, a desejar em relação a isso, né? Exatamente, exatamente. E assim, a gente tem, além desse leque de observações que você falou, tem aparelhos e tem inclusive, a rede pública também pode nos ajudar com isso, né? A importância de estar procurando uma ajuda de verdade especializada com tudo isso. Pô, sou pai, sou mãe, beleza, mas eu posso sim ter um fortalecimento da minha ideia quanto pai, quanto mãe, com outras pessoas que são profissionais na área,
né? Com Acho que certeza. podemos mencionar nisso também, né? Na rede pública, principalmente, né, serviços gratuitos, eu que trabalhei por 15 anos num CAPES, né, então, assim, foi uma época da minha vida que eu cresci muito como profissional, porque no CAPES existe um trabalho multiprofissional, onde tem médico, psiquiatra, médico clínico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, enfermeiro, todos trabalhando juntos, né, em prol dos pacientes, né? Uhum. Nesse específico que eu trabalhei, era AD, era para usuários de álcool e outras drogas. Então, é um trabalho riquíssimo, gratuito, tem aí, na maioria das cidades tem, né? Então, o pessoal pode procurar, é um trabalho que realmente é muito completo, né? Porque como é multiprofissional, tu vai ali, tu é atendido por quase todos os profissionais que estão ali à disposição, né? Mas Exatamente. mas voltando, Jairo, para a gente não se perder, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das famílias, né? Quando as famílias se deparam com essa situação, o seu filho, bom, analisou ali os sinais que eu falei, bom, meu filho tem mais de 5 sinais, então ele pode ser um usuário de droga, pode ser, não que seja, como eu falei, né? Pode Uhum. ser algum outro problema também, mas fica atento. Ele, para começar, ele não vai, né? A maioria dos adolescentes não vai falar a verdade. Se vocês perguntarem diretamente para ele, meu filho está usando droga, a maioria vai dizer que não, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento, a gente precisa observar, a gente precisa conversar. Mas quando a família realmente se depara com essa situação, Jairo, ela se desespera, né? E é nesse momento aí que eu me solidarizo com os pais, com as mães, principalmente, porque passa muita coisa na cabeça, né? Onde foi que eu errei? O que que eu fiz de errado, né? De quem é a culpa? A culpa é minha por ter feito tal coisa ou deixado de fazer tal coisa. Então, assim, a família se cobra muito, se culpa muito. Uhum. Porém, não é por aí, né? A gente não pode entrar nesse mérito de quem é a culpa, o que aconteceu. A gente tem que pensar daqui para frente. Como que eu vou ajudar o meu filho daqui para frente? Porque é nessa hora que eles mais precisam da ajuda dos seus pais, né? Da presença educativa deles. Então, Uhum. é nessa hora que eles precisam do acolhimento, precisam que os pais estejam presentes, e não é para passar a mão na cabeça, não. É para realmente abrir o jogo, falar firme, né, sobre o que os pais pensam sobre isso, sobre o que os pais já ouviram falar, sobre o que os filhos também já ouviram falar, sobre o que os filhos sabem sobre isso, porque Uhum. muitas vezes eles sabem só a parte boa, né, do uso de droga, não sabem da parte ruim do uso, né? Então, é nesse momento que a gente precisa, não, preciso dar uma atenção maior para o meu filho ou para minha filha, ou para, Sim. né, qualquer familiar. Então, assim, a família passa por algumas etapas. A primeira dela é o processo de negação. Então, ele Temos uma acaba. visitante aqui, ó. E que legal, que linda! Então, a primeira etapa é a negação. A família acaba negando essa situação, né? Não se Uhum. fala sobre o assunto. Então, eles negam, tanto o próprio usuário quanto os pais, irmãos, tios, acabam negando e ninguém fala sobre o assunto. Na segunda, pode falar. Aproveitando, Mariane, tem aqui uma observação do Pergunta. Rui. O Rui Arruda fala assim: a família necessita de algum tratamento específico nesse caso? Quando sabe dessa situação, espera um pouco, vamos parar tudo, vamos entender melhor. Precisa de alguém? Consegue fazer sozinho? Vamos falar a respeito disso, que eu acho que é bem interessante essa pergunta. Claro, e é mais ou menos isso que eu estou falando do processo, né? Quando a família se depara com essa situação, a primeira coisa é negar. Depois da negação, ela tenta controlar o comportamento desse usuário. Então, não deixa mais sair, não deixa, né, sair com tal pessoa, que é a pessoa que ela acha que está usando. Então, acaba proibindo e controlando a vida do usuário, né?
Numa terceira etapa, acaba a família se desorganizando. Então, há uma confusão familiar, né? Um fala uma coisa, o outro fala outra. Então, a família se desorganiza, se isola para não entrarem em choque. Então, esse também é um processo que a família passa. E, por último, a exaustão, que é nessa fase que a maioria vai procurar ajuda, quando já não aguenta mais. Quando as coisas ali dentro do âmbito familiar já se perdeu o controle. Então, é nessa hora que a família vai procurar ajuda. E a minha, né, e a minha experiência diz que não, que a gente não pode passar da primeira etapa, que é a negação. Então, a gente precisa, desde a primeira etapa, buscar ajuda, seja de um profissional, seja de alguém que já passou por isso, seja de uma pessoa que entende, seja na internet, né, que vá procurar informação para poder já nesse momento atuar de alguma forma, né? E sim, a família precisa da ajuda, precisa de um apoio, né? Porque muitas vezes, Jair, o próprio usuário ele não se reconhece como um dependente químico. Ele não se reconhece, Exatamente. ele demora muito tempo para se reconhecer. A família consegue reconhecer muito antes, né? E daí a família vem querendo ajudar e ele não quer ajuda porque ele ainda não se reconheceu. Eu acredito, Mariane, que você tocou num assunto bem legal. Antes do reconhecimento do próprio usuário de ser um adicto, vem o problema da família. E por que geralmente os familiares, né, são a doença da codependência é um pouco mais pragmática do que a propriamente dita dependência química, porque os pais ficam sempre se perguntando: aonde foi que eu soltei mais? Aonde foi que eu apertei mais? O que foi que eu proibi? Aonde foi que eu deixei de fazer? E aí? E aí começam a se perguntar, se perguntar, se perguntar. Enquanto isso, o usuário, ele está ali, né, na cabeça dele não está fazendo mal para ninguém, nem para ele, né? No primeiro momento, nem para ele pensa que está fazendo mal. Depois ele começa a entender o processo da adicção, da onde veio, né? Começa a se perceber e perceber o que está acontecendo, a devastação que está acontecendo ao redor dele. Isso aí. Então, a família, ela realmente se questiona muito, se culpa muito, né? Mas nesse momento, isso só serve para a gente poder analisar e não errar daqui para frente, não cometer os mesmos erros daqui para frente, porque de nada mais adianta, né? Porque já passou o tempo. Então, a gente precisa pensar em metas, em objetivos daqui para frente, junto com o próprio usuário. Mas, em muitos casos, o próprio usuário, como eu estava falando, não se reconhece. Então, a família pode estar procurando ajuda, se fortalecendo, para quando esse usuário se der conta e precisar de ajuda, a família estar forte e poder ajudar, né? Exato. Porque, infelizmente, só a família querer não vai adiantar, porque precisa o próprio usuário querer mudar essa situação, né? Então, a família pode ganhar tempo procurando ajuda, se fortalecendo, cuidando da sua saúde mental. E então, quando isso, claro que sempre, né, tentando fazer com que o usuário se perceba, se reconheça como dependente, né? Sim. Mas essa família pode ganhar tempo já se preparando, já se organizando, já se fortalecendo, cuidando da sua saúde mental, para ficar, né, pronto para quando isso acontecer. Com Quando isso certeza. acontecer, Jairo, né? Tem famílias que têm esse canal de comunicação ainda, né, vivo, ainda em abundância, e é o momento de sentar e conversar com esse adolescente, né? Então, assim, não se desespere, o mundo não acabou, tem solução, a gente precisa ter calma. Primeira coisa, né? Procurar um lugar tranquilo, um lugar protegido, onde vocês não vão ser, né, interrompidos.
chamar para uma conversa. Se o adolescente, se for difícil de chamar o adolescente, então vá até o adolescente, vá até o quarto dele, né, no momento que ele está lá, leva, né, sei lá, leva um refrigerante, leva um suco, vamos bater um papo, né? Não pode perder a calma, tem que ser tranquilo, não pode ter julgamentos, críticas, né? Apontar o dedo, porque isso só vai intimidar o adolescente e ele vai se fechar e não vai conseguir se abrir, né? Então, a primeira coisa é tentar se colocar no lugar daquele adolescente que está sofrendo, aquele adolescente que está passando por dificuldades, por transformações, né? Se colocar naquele adolescente que não está sendo fácil, né? Que não sabe de tudo, que a gente está ali para ajudar, para ensinar e para educar. E isso é só mais uma questão, né, de responsabilidade dos pais, porque os adolescentes eles vão errar, Jairo, eles vão errar porque eles estão com experiências novas, eles estão curiosidades, então eles vão errar. Vai acontecer coisas que a gente não espera desse adolescente. Sim. Mas é aí que a gente precisa sentar e dar uma direção para esse adolescente. Porque a gente está ali para isso. Ele não está pronto ainda. Não está maduro ainda, né? Não está maduro ainda. Em todos os aspectos, né? Eu acho que essa pergunta da Miriam foi respondida nesse bate-papo que a gente, né, trouxe aí. Como a família deve conversar com os adolescentes. Pois eu estou colocando isso, ainda não terminei, eu estou colocando. Então, a primeira coisa é achar um lugar tranquilo, né? Ter muita calma, não adianta, assim, vocês irem de cabeça quente conversar com esse adolescente. Tem que pensar em tudo que vai conversar, se puder anota para não se perder, né? A gente tem que usar todos os artifícios que a gente tem. Ser firme, né? Não adianta chegar e fazer a pergunta, você está usando? Não. Tem que chegar e ser firme. Olha, eu estou observando que essas mudanças têm a ver com isso, e, né, eu quero te ajudar, eu quero te alertar. Então, já vir com afirmações e não com perguntas que ele vai negar. Então, aí a conversa não vai para lugar nenhum. Se ele negar e vocês vão dizer que sim, vai entrar em choque, não vai entrar em lugar, né? Não vai ter... a conversa não vai conseguir ter um rumo, né? Exato. Então, a gente precisa já vir com as questões que a gente quer trazer já como afirmações. Para isso, a gente precisa ir atrás de informações. O que o meu adolescente ele pensa sobre isso, né? Precisa fazer essa pergunta. O que tu acha sobre isso? O que tu acha sobre isso que está acontecendo, sobre esse tema, né? Sobre tu deixar de ir à aula, sobre tu tá emagrecendo, aí tu traz todos aqueles sinais que tu tá percebendo, que te levaram a acreditar que ele está usando, traz, né? Para, de uma certa forma, tentar encurralar para que ele não tenha saída. Mas sempre de uma forma afirmativa, né? Incentivar uma vida saudável, né? Convidar ele a fazer coisas junto, a fazer uma atividade física, a mudar a alimentação, a poder olhar para os seus amigos, convidar esses amigos a frequentar a sua casa e os pais conhecerem os pais desses amigos, né? Então, assim, começar a fazer coisas que a gente não costumava fazer para poder ajudar e poder se reaproximar desse adolescente. Perfeito. Porque é isso que acontece. Há uma quebra de vínculo aí, né? Então, a gente precisa resgatar esse adolescente novamente para o seio familiar, para junto dos pais e da família em geral. Exato. E a última coisa, Jairo, seria... Opa, desculpa. Fica tranquila. Tá tudo certo. E a última coisa seria procurar um profissional, né? Um profissional para ajudar, um profissional que possa tanto ajudar o usuário quanto a família, né? Não fique com vergonha de expor essa situação,
né, para os profissionais. Essa situação acontece em muitas famílias e por vergonha, por pensar o que as pessoas vão pensar, por causa disso, muitas famílias não conseguiram resgatar novamente os seus filhos, né? Com vergonha de passar por isso, com vergonha de procurar ajuda. Então, não faça isso. Num primeiro sinal, procure a ajuda de um profissional, porque você vai estar indo lá na frente, né? E evitando muita coisa ruim acontecer. Exato, exato. E é bem isso. Assuntos assim bem pertinentes e que acontecem toda hora conosco. Eu acho que essa live de hoje me ensinou pra caramba manejos aí para identificação também, né? Agradecer a todos que estão vindo, né? E nos ouvindo. O Marcondes aí é um grande amigo, está trazendo alguns comentários. Ó, exatamente, é preciso ficar atento, porque 70% das famílias isso é normal ou deixa fazer o uso recreativo. E aí até copia também o que acontece nos finais de semana na família, né? Minha família é regada aí a festas, a bebedeiras, então, e vai ser um reflexo disso lá fora e também depois para remediar toda essa situação é meio complicado. Depois ele deixa um outro comentário também, ó. Depois que se descobre, são os mesmos sintomas que os familiares sentem, né? De fato, muito bom. E aí também tem a Ângela contribuindo com a gente, Mariane. E quando o adolescente não quer o diálogo, se tornando inclusive agressivo. Quando você senta com ele, tem todo esse manejo que você expôs, né? Tem toda essa questão favorável, né, para uma boa conversa, mas mesmo assim ele permanece agressivo. Geralmente, Jairo, ele vai se tornar agressivo porque é o modo que a gente já chega para conversar com ele, né? Críticas, julgamento, apontando o dedo. Então, assim, se a gente levar a conversa, iniciar a conversa pelo lado emocional, abrir o seu coração, filho, eu como mãe, eu tô muito triste, eu tô sentindo, eu tô ficando angustiada, eu tô, né? E demonstrar realmente emoção, com certeza isso vai tocar o coração dele e ele vai baixar a guarda, com certeza, né? Então é uma estratégia que a gente utiliza não só nessa situação, mas em várias outras situações na adolescência. Então é realmente abrir o nosso coração, levar para o lado emocional, dizer o que a gente está sentindo, o que a gente, né? Como que a gente está sofrendo com isso. Então isso com certeza eles baixam a guarda e a gente consegue manter uma conversa aí bastante produtiva. Legal, legal. Ótima observação para os pais aí. Se atentem, pais, né? Marcondes também tem dado os parabéns aí por essa live. Acho que nesse comentário aqui ele nos parabeniza, né? E aí aqui ele fala, exato, isso muito importante nessa ocasião, legal. E a minha mãe também contribuindo mais um pouquinho, Mariane. A falha da família é exatamente a não detenção do primeiro momento. Detecção no primeiro momento, né? De realmente, em função da negação, de achar que não, que é coisa da minha cabeça, porque é muito dolorido a gente aceitar isso que está acontecendo, né? É muito dolorido, é muito frustrante e decepcionante imaginar que um filho que a gente sempre deu muito amor e carinho, que a gente sempre fez de tudo, porque toda mãe e todo pai querem do melhor para os seus filhos, né? E aí, pensando nisso, se deparar com uma situação assim, a gente acha que é uma facada no peito, né? Mas calma, não tem nada pessoal, não tem nada a ver com a gente, né? São coisas realmente deles, escolhas deles, e que a gente vai estar ali para poder direcionar novas escolhas, né? Então, por isso, Thaís, muito importante a tua observação de não deixar passar, né? De não deixar, num primeiro momento, a gente já atuar buscando algum tipo de ajuda. Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim, né? Falta aí 10 minutinhos para a gente terminar a live. Queria agradecer novamente, né, Mariane, pela contribuição, pelo conhecimento que você trouxe hoje para nós. E
Eu acredito que esse é o nosso intuito, né, de colocar para as famílias a possibilidade de uma atenção maior, a possibilidade de uma informação através desse canal, através dos participantes, né? E, enfim, a nossa proposta é essa: falar sobre saúde mental em todas as áreas, falar sobre a criação, né, e a conduta dos pais, no caso, como uma live de hoje. Eu tenho certeza que por esse caminho, tanto eu como você e muito mais as pessoas têm muito a agregar, né, na vida de uma das outras. Eu acho que toda conexão ela é fantástica, seja ela boa ou seja ela ruim. Se for ruim, eu saio aprendendo. Se for boa, eu só reproduzo aquilo que eu aprendo, né? Isso aí. Eu queria só deixar um recadinho, Jairo, para as famílias, para os pais que estão nos assistindo, né? Que conversem com seus filhos, conversem sobre escolhas saudáveis, sobre comportamentos de risco e não deixem para conversar sobre isso só na adolescência. Façam isso na infância, né? Criem esse hábito de conversar sobre assuntos polêmicos, porque só assim eles vão manter esse comportamento, né, de poder conversar e poder falar, se abrir com os pais sobre as situações difíceis da sua vida, né? Então, isso deve ser feito desde a infância, tem que ser um hábito. E importante a gente colocar que nem tudo que eu falei aqui sobre os sinais são, né, de fato, o uso de drogas, mas serve para a gente ficar atento de que alguma coisa pode estar acontecendo, né, na vida do seu filho, alguma coisa de ruim. Então, se ele mudou, era de um jeito e passou a ser de outro em um curto espaço de tempo, fique de olho e monitore sempre a saúde e o bem-estar dos seus filhos. Eu acredito que é isso, né? A fundamental importância do atendimento e os olhos bem atentos é, sem dúvida nenhuma, a melhor maneira de, de analisar tudo isso e de contar com ajuda profissional, se for possível, né? Falamos sobre fatores de risco e fatores de proteção. Eu acredito que deu uma permeada ali, né? Sim, então é importante, até já estava. Que bom que tu me lembrou, porque eu tinha esquecido. Mas então, importante, a primeira coisa que a gente analisa, né, Jairo, quando um adolescente, quando uma família vai procurar ajuda, são os fatores de risco e os fatores de proteção desse adolescente, né, desse usuário. Então, assim, a gente tem como fatores de risco aqueles fatores que potencializam o uso, né, de algum tipo de droga. E os fatores de proteção são aqueles que conseguem controlar o uso de alguma droga. Então, assim, exemplo de fatores de risco. Eu anotei aqui a falta de habilidade do adolescente em gerenciar suas próprias emoções. Isso é muito comum, né? E isso é uma coisa que a gente aprende não só ali na adolescência, desde lá da infância, a falar sobre as emoções, a gente conhecer as nossas emoções. Então, a falta de habilidade de gerenciar as nossas emoções faz com que a gente potencialize o risco, né, para o uso de drogas. Porque a gente não consegue controlar, a gente está ansioso, a gente está nervoso, não consegue controlar. E aí vem uma substância que, em um curto espaço de tempo, faz a gente ficar tranquilo, né? Então, isso aí é um fator de risco. Outro fator de risco é ter familiares usuários, né? Usuários de álcool, de algum outro tipo de droga, também é um fator de risco. Ele está ali vendo, está assistindo, está participando disso, né? Outra coisa é a acessibilidade, ter um acesso fácil à droga. Isso é um fator de risco, né? Morar perto de um local onde vende droga, ou morar com pessoas que utilizam e têm droga em casa. Então, tem um acesso fácil. Eu ouvi já várias histórias, principalmente de crianças que começaram a fumar porque pegaram escondido dos seus pais, né? Então, os pais não se dão conta, a criança se esconde e começa a fumar, né? Exato. E aí já começa a adquirir esse comportamento.
Outro exemplo é abandono familiar. Então, essa coisa de que a criança já está maiorzinha, já se vira sozinho, já faz as coisas sozinho, e aí a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, essa falta, né, de acolhimento, de presença familiar também é um risco, né? É um fator de risco para o uso, para potencializar o uso. A ausência de um projeto de vida, né? Isso é muito Nossa, importante. é isso eu ia falar, muito Quem não importante. sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom, né? Então, assim, é importante ter um projeto de vida, o que que eu quero para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, o que que eu quero para minha vida. Então, a gente poder estar analisando e poder estar, né, criando isso na nossa cabeça, no nosso, como um projeto de vida, né? Exato. Exemplos de fatores de proteção. Então, uma boa autoestima, um autocuidado, né? A pessoa se cuidar, se gostar, isso é poder, né, gostar do seu corpo, gostar da sua personalidade, é poder a gente poder se olhar no espelho e se gostar, né? Isso é um Gostar fator da sua companhia. da sua companhia, né? É um fator de proteção que controla o uso, que faz com que as pessoas, né, não procurem a droga. Vínculos afetivos saudáveis, né? Tanto com os pais, quanto com os amigos, com pessoas de referências importantes. Ter vínculos saudáveis, né? De vida. A supervisão dos pais, isso também é um fator de proteção, os pais estarem atentos e sempre supervisionando, né, situações importantes da vida dos filhos. Valorizar um estilo de vida saudável, e isso vem de família, ter uma alimentação saudável, poder fazer uma atividade física, estar entre amigos, estar entre pessoas que te colocam para cima. Então, também são exemplos de fatores de risco, fatores de proteção, desculpa. Uhum. Perfeito. Eu tinha pensado exatamente nessa possibilidade de traçar metas, né? Metas alcançáveis, até porque o adolescente nem sempre ele consegue enxergar que ele é capaz de fazer o que é sempre sugerido. E tem sempre aquela questão, pô, mas será que eu consigo? Mas será que eu devo? Mas por que eu faço? Ele começa a se perguntar, e aí todo o medo, né? Tem aí algumas barreiras para que ele enfrente tudo isso. Mas com todas essas possibilidades aí, você falou uma coisa muito certa, a busca de uma atividade física. Eu acho que amplia para o adolescente essa questão da atividade física. Ele tem o autoconhecimento, ele consegue traçar os seus limites, consegue traçar pessoas pelas quais ele quer próximo deles, desenvolvendo aquela atividade. E, né, essa mecânica pode ser de fato bem vista pelos pais. Sim, isso faz parte, né, de poder escolher um estilo de vida saudável, não só uma atividade física, uma alimentação, um hobby, né, alguma coisa que tu sinta prazer em fazer, que te traga essa adrenalina, né, de uma outra forma. Então, essa escolha por um estilo de vida saudável, e muitas vezes vem de família, né? Então, Sim. assim, poder estimular isso nos seus filhos, poder também fazer junto com seus filhos, né, para eles poderem desenvolver isso no futuro para a sua família, para a sua vida e para a sua família. É isso, é isso. Bom, agora sim, estamos chegando ao fim. Infelizmente, né? Senão a gente ficava aqui um pouco mais para conversar. É um assunto inesgotável, né, Jairo? A gente sempre tem o que falar. Eu gosto muito, eu sou muito apaixonada por falar sobre isso, porque hoje a minha missão é poder ajudar as famílias, né? Inclusive, eu tenho uma mentoria que ajuda as famílias que já estão com esse problema instalado e também famílias que estão querendo aí procurar informações e conhecimento sobre essa área. Então, é uma mentoria que está dando super certo e eu sou apaixonada por isso, né? Então, realmente, assim, se a gente se deixar, a gente fica falando, porque sempre surge alguma coisa diferente, alguma coisa nova que a gente quer dividir, né, com as pessoas. Exatamente. Bom,
Eu vou deixar um canal aqui, o teu canal e o teu telefone de contato para as pessoas, né? Inclusive para te procurar nessa mentoria, acho que é interessante também, né? A gente estava conversando nos bastidores sobre esse projeto, acho que muito legal, quando você atende as famílias e propõe para eles um olhar diferente, né, de tudo aquilo, e você está aí para poder nos ajudar, para poder ajudar tantas outras pessoas que possam te procurar. Tá aí o canal da Mariane pelo Instagram e o número de WhatsApp, né, para você que procura e deseja alguma ajuda nesse sentido. Mariane, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, né? Vamos estruturar outros momentos que a gente possa discutir, bater um papo como este, né? Quero te agradecer novamente por ter aceito o nosso convite e compartilha nas nossas redes sociais. Você tem a página lá, você está totalmente aberta para colocar seu conteúdo e de informação lá. Seja muito bem-vinda ao Recuperação em Foco, tá bom? Tá joia, Jairo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo aí que participou, né? Que fez a sua pergunta, fez a sua declaração. Muito importante essa interação, né? E eu também estou sempre aqui, pronta para ajudar no que for preciso. Ok. Permaneça na sala, eu vou encerrar a transmissão e a gente conversa mais um pouco. Fiquem todos com Deus, obrigado a todos, sejam muito bem-vindos. Tchau, tchau.